Hoje eu tô com uma pessoa super especial, que eu tenho um carinho enorme, que é a mãe Márcia Marçal. Boa noite, minha mãe, é sua bênção. Boa noite, Flávia. Boa noite, Deus abençoe, meu amor. Axé. Olha, eu quero agradecer por a senhora ter disponibilizado esse tempo para o sotaque cruzado. As pessoas ficaram super entusiasmadas, todo mundo falando assim: nossa, eu não acredito, você vai falar com a mãe Márcia, que coisa bacana. Então, assim, além da senhora ter disponibilizado esse tempo, eu quero muito que a senhora saiba que as pessoas aqui em Portugal estão muito precisando de um acolhimento, de uma palavra. Então, eu acredito que hoje a nossa conversa vai poder trazer uma estruturação melhor, um conhecimento melhor, porque aqui tem tido também muitas pessoas que dizem ser do axé e quando a gente vai ver o procedimento não condiz, né, com o que nós aprendemos aí no Brasil e com todos Isso. esses ensinamentos. Então, para a gente poder começar, eu queria saber da senhora como a senhora enxerga o papel da afrodiáspora na preservação e expansão das tradições de matriz africana fora do Brasil. Bom, eu não posso falar para você assim com conhecimento da causa, porque eu nunca fui, quer dizer, fui uma única vez para a Itália uma vez para fazer trabalhos, né? Uhum. Então é meio que complicado para eu falar. Mas eu enxergo com muita dificuldade, é óbvio, né? Porque tudo que se diz respeito a religião de matriz africana, se no Brasil é complicado, eu imagino como é fora do Brasil. A dificuldade, né, de descendentes africanos que chegaram, que continuam, que saíram dos seus países, trabalharam em todos os lugares, né? Todos os Sim. continentes eles chegaram e colocaram ali o que não puderam colocar no seu lugar de origem. Então, em muitos lugares fora do seu lugar de origem, eu acho que eles lidam com muita dificuldade, Flávia, porque por conta da discriminação, né? Sim. Fora do seu lugar de origem, realmente é muito difícil. Imagine fora do Brasil, então é mais difícil ainda. É bem complicado mesmo. E o que significa carregar a ancestralidade no peito, vivendo longe da terra natal? A senhora consegue ter essa percepção do que nós que estamos aqui fora, de como nós sentimos isso? Tenho sim, porque eu tenho um filho de santo aí em Portugal, eu acho que Sintra, que o Rafael mora. Eu tenho um filho de santo que mora na Polônia. Uau! Eu tenho uma filha de santo que mora lá na Inglaterra, não. Onde tem aranha-beça, esqueci o nome do lugar. Austrália. Ah, sim. Austrália. Então, a dificuldade é muito grande e eles me mandam mensagem, eu tenho que ensinar um banho, eu tenho que ensinar alguma coisa para eles fazerem lá e não encontra tudo que a gente tem aqui, material, uma erva para banho, é muita dificuldade e eles sofrem muito por ter que esperar um ano, às vezes no ano não consegue chegar aqui no Brasil, mais de um ano e meio, 2 anos, né? E tem Fabrício também que mora em São Francisco, tem que esperar para poder chegar até aqui no Brasil para vir fazer a obrigação, alimentar o ori, dar de comer o orixá, fazer um ebó, fazer um banho, e é complicado, é muito complicado. Mas vai se vivendo, vai se fazendo, vai se tentando, né? Sim, sim, com certeza. E como que, na sua visão, como a diáspora transforma o candomblé e também é transformada por ele? Olha, na minha visão, acho que a transformação já vem desde sempre, né? Então, a diáspora, às vezes, tem nem sempre o contexto é real, sabe? Existe muita coisa no candomblé que está muito fugindo da realidade. Tem outras que tenta ir de encontro e está muito complicado. O candomblé, hoje em dia, está vivendo mais daquele conteúdo daquela família, sabe? Daquela comunidade. Então, essa comunidade. Eu estava conversando sobre isso essa semana com uma pessoa que eu falei com ela, eu falei, olha, com duas, um casal que teve lá na minha casa no sábado. A minha casa é uma comunidade. Eu vivo nessa comunidade. Eu não quero mudança, eu não quero reparar nada, eu não quero consertar nada que eu não fiz. Nada que eu não tenha feito. Quando eu cheguei,
o candomblé já existia, quando a minha mãe chegou, o candomblé já existia, quando meu avô, meus avós chegaram, o candomblé já existia. Então não sou eu quem vai mudar nada. Então eu prefiro ficar dentro da minha comunidade, vivendo o que o candomblé me ensinou desde sempre, para não mudar, sabe? Existe sim essa complicação, uma diáspora, é muito complicado, mas a gente tenta conviver e ser aquilo que a comunidade ensinou, sabe? É a família João, que almoça ao meio-dia, a família do Pedro, que almoça às 3 da tarde, cada um com aquilo que aprendeu lá com a sua ancestralidade. E seguir, para tentar ficar no mesmo conteúdo, todo mundo. Então acaba envolvendo, acaba atrapalhando se todo mundo começar a voar por aí, fazer do seu jeito. Né? Aí complica realmente e acaba deixando nós, filhos, dispersos. Porque a gente fica assim, o que ouvir, o que fazer, sendo que na casa do meu outro colega é assim, aí eu vejo a minha assim, que tá tão distante daquilo, e aí a pessoa não se sente conectada. Porque eu acho que antes que uma palavra seja dita, uma energia já foi criada, né? Então, já tá ali. E é isso que tem acontecido muito aqui fora, sabe? Esse primeiro contato da senhora com o sotaque cruzado, ele não vai parar por aqui. Porque é muito importante nós termos um pouquinho de Mãe Márcia aqui. E isso é uma idealização que eu tenho, a senhora sabe disso, que nós já conversamos. E eu acho que é ótimo a senhora falar disso com tanta nobreza, com tanta delicadeza. E o melhor de tudo, sem falar do outro. A senhora está falando da senhora. Então, isso é muito nobre quando nós falamos de nós mesmos e dizemos, olha, comigo funciona dessa forma. Isso é respeitoso e isso tem faltado na nossa sociedade como um todo, não apenas quando falamos, né, da afrodiáspora, da nossa cultura, da nossa religião, né? Isso. Então, eu estou muito feliz de ter essas palavras da senhora para poder ver se cria uma iluminação nas pessoas. E principalmente em mim, que estou tendo esse primeiro contato, estou aqui para aprender. A senhora acredita que o candomblé pode ser uma resposta para o sentimento de desenraizamento vivido por tantos imigrantes negros? Pode ser uma resposta para o sentimento, sim, mas o candomblé, assim, como qualquer uma outra religião, depende muito de nós, sabe? Depende muito de nós. É muito pessoal, é o que eu sinto, é o que ele representa para mim. Se nós formarmos um grupo de 10 pessoas e as 10 pessoas pensarem juntas que o que o candomblé representa para mim o candomblé representa amor. Somos 10 pessoas que amam o candomblé. Então a gente vai viver naquela comunhão do amor. A religião é amor. Os nossos orixás é amor. 10 pessoas. Então depende muito da gente, sabe? Depende muito do ser humano. Se o ser humano levar a fé, levar a ancestralidade, levar o orixá, o seu antepassado, com amor e respeito, mas com amor mesmo, com crença, com fé, tudo se transforma, sabe? Tudo se transforma. Porque a fé é aquilo que você acredita. Fé é o que você acredita. E o que você acredita é real. O que você acredita te faz bem acreditar. Porque ninguém acredita no que não te faz bem. Não está me fazendo bem, por que eu estou acreditando nisso? Então, a fé é real. A fé é real, então depende de cada um de nós, sabe? Eu tenho a minha fé, eu sou moldada pela fé, eu sou alimentada pela fé, sabe? Eu sou construída pela fé. E eu não me arrependo da minha fé. Não é uma fé em excesso, é uma fé com moderação, mas é muita, sabe? É muita fé com moderação. Achei, que lindo! Adorei, isso já dá para virar já um slogan, fé com moderação. Então não é um exagero, é muito respeito, é acreditar no que se cultua, é acreditar no que não se vê, mas se sente, é acreditar no que não se vê, mas sabe que existe. Eu converso muito sobre isso na minha casa. Então, toda vez que eu estou conversando com alguém, eu falei sobre isso semana passada. Porque eu estou sempre falando sobre isso antes de ontem, semana passada.
hoje, vou falar amanhã, vou falar depois de amanhã. Eu estou sempre falando sobre isso, sobre o poder, sabe, da espiritualidade, o poder do sagrado. O poder do sagrado. Para o sagrado agir sobre mim, depende de como eu vou agir com o sagrado. Eu vou trazer o sagrado para mim. Eu vou trazer o sagrado para mim com a força do meu amor. Então, sim, existe, pode existir a mudança, mas depende de cada um de nós. Ai, muito forte isso que a senhora falou, porque é, a gente tem que tomar muito cuidado. A senhora já até citou, né, a importância de alimentarmos o nosso ori, né? Porque se nós formos ver, todas as pessoas elas já conseguiram experimentar algum tipo de fé a partir do momento que elas nasceram, né? O nascer Isso. já é uma fé manifestada, né? E a gente conseguir ver hoje na sociedade, hoje eu acho dificílimo alguém chegar e dizer que não existe, né, tudo isso que nós cultuamos, porque a crise em vários setores da vida humana, ela tá aí, né, tá despontando, cada crise com a sua junção de problemas para tentar realmente deixar o nosso ori, que é a nossa cabeça, né, deixar a gente cada vez mais confuso, e aí vem as pessoas ainda por cima com a ilusão de que é fé. E eu costumo muito falar, e cabe a senhora agora me corrigir se eu estiver errada, eu falo muito com as pessoas, tudo bem, você tem fé, mas você vive pela fé? Você vive a fé que você tem? Exato. Você age de acordo com o que você fala? Não tô nem falando de caráter, eu tô falando a pessoa falar assim, ai, graças a Deus. Tá, mas esse graças a Deus é o quê? É aquele alívio de que alguém despachou aquilo pra você? Ou é aquele alívio de que alguém cuidou de você? Então, até um agradecimento, ele pode ser positivo ou negativo, né? O negativo. Exatamente. Então, isso que a A senhora fé está falando, tem que vir dentro. isso que a senhora está falando é extremamente nobre e às vezes são coisas tão simples que as pessoas acham que... muitas pessoas, eu acho que eu já conversei isso particularmente com a senhora, eu vim do evangelho, né, do cristianismo brasileiro, porém, o candomblé me curou. Hoje eu posso dizer para a senhora, são 5 anos que o candomblé me curou, né? E essa cura, é isso que a senhora fala, é tão pessoal que ninguém pode chegar e falar assim, poxa, por que você está nessa religião? Ah, mas essa religião não é de Deus. Ah, mas... Sabe, isso é tão forte, é tão bruto, que é a mesma coisa de você dizer que a sua mãe que te pariu não é ela. É verdade. É verdade. Podemos comparar sim, não podemos? Verdade. Porque nós nascemos de Com novo. certeza. Eu vou falar para a senhora, quando eu conheci o candomblé, eu entrei pro candomblé por sentir que o que eu sentia não era cuidado, era endemonizado, era colocado de uma forma até mesmo para ser explorado dentro de uma igreja, porque se você carrega coisas boas, você vai dar fruto de coisas boas naquela certa comunidade, vamos usar assim, né? Como a senhora já iniciou dando esse exemplo. Então, quando se está ali congregando naquela comunidade e você tem dons, você tem tudo, porque você carrega isso com você, não que eu seja nada e nem tenha nada, mas eu tenho eles. Eles estão comigo. E eles, quando vem o sofrimento de alguém, eles querem ajudar. Eles estão aqui para nos ajudar, né? Eles estão a serviço de algo, de uma missão muito maior que muitos de nós não temos nem competência de chegar perto e de entender, né? Porque a gente é humano, a gente ainda é humano. Se a gente já tivesse evoluído, né? Já teria cantado há muito tempo. Com certeza. Né? Muito legal essa troca com a mãe Márcia. Eu tô falando com ela de câmera, então nós estamos nos vendo e tá sendo muito gostoso e eu espero que você que está nos ouvindo, eu espero que esse podcast venha a ser o mais diferente de todos, que você possa sentir essa nossa vibração, que você possa sentir o nosso abraço nesse momento com esses assuntos que nós estamos trazendo aqui. Então eu já deixo com você aí essa esperança de tudo isso que a mãe Márcia falou, da minha análise, que eu também já estou aproveitando aqui para ver se meu pensamento está certo ou não. E é isso, continuando,
Como foi o seu chamado para o candomblé? A senhora se lembra do momento em que entendeu o seu caminho também como Ialorixá? Ah, lembro, né? Lembro de tudo. Na verdade, eu entrei para a religião com 9 anos, né? De idade. Caramba! Não foi para o candomblé, foi para a Umbanda. Eu Uhum. morava num quintal, de vila, né? E lá tinha um terreiro. A segunda casa da vila era o terreiro, a minha casa era a quinta. E eu, para sair, para entrar, eu passava pela porta daquele terreiro. E aquele barulho do batuque, os atabaques me encantaram. Eu pedi minha mãe para deixar eu entrar para o centro. Minha mãe deixou. Bendita autorização. E eu entrei com 9 anos. Aí fui seguindo na banda. E cada dia eu me via mais apaixonada por tudo aquilo que eu não conhecia. Eu não sabia nada do que se passava ali. Eu não entendia nada do que batia, das palavras cantadas, das danças, mas eu me sentia tão no meu lugar, tão no meu lugar de pertencimento com 9, 10 anos, que é aqui que eu tenho que ficar, é daqui que eu tenho que ser, sabe? E todos os dias eu passava naquela porta rezando para que chegasse o dia da próxima. Rezando para que chegasse o dia da próxima. Chegava e eu estava lá e fui crescendo. E o candomblé eu conheci com 15 anos, porque meu irmão de criação, comigo, morava do lado da minha casa, porta, eles cresceram junto, mesma idade. E ele foi, aos 15 anos, ele, não sei se ele é mais velho que um ano, ele entrou para o candomblé. Uhum. E eu fui na saída dele para assistir. Pronto, me encantei também. Eu descobri que a minha paixão, na verdade, era pelos orixás, era pela religião, independente de ser candomblé, umbanda. Eu queria a energia, minha paixão era pela energia. Porque desde criança eu conversava com santos, sabe? Desde criança eu chamava santo para me ajudar. Eu tive uma vida muito difícil, eu tive uma infância muito difícil, de muita falta de tudo, de roupa, de calçado, de comida. Eu não estudei, saí da escola porque eu tive que ficar catando lixo para comer. Minha mãe se entregou a bebida. Então, eu tive essa infância muito dura, muito dura. Eu tinha essa energia que eu não conhecia e já me envolvia. Eu acho que eu jogava tudo ali com aquela energia. E eu, criança, eu já conversava, andava na rua, conversava com o santo. Conversava com o santo. Contava história, contava casa. Me ajuda a conseguir alguma coisa para vender, que eu vendia lata, vendia alumínio, vendia papelão, vendia o que eu contava. E eu, quando fui para o candomblé, com 15 anos, eu me encantei com o candomblé e já comecei a chegar para o candomblé. Com 17 eu me iniciei. E a paixão só aumentou, porque ali eu descobri qual era meu orixá de fato, porque até então eu não sabia, eu amava todo mundo como amo, mas não sabia qual era o meu pai ou a minha mãe. Eu sabia de quem eu queria ser filho, não de quem era de pai. Aí me iniciei para o Baluaê, amando meu pai, o Baluaê, amando, muito amor pelos orixás, sabe? Muito amor pela festa, pelo toque, pela chegada, muito arrepio, muita emoção toda vez. E até hoje eu sou assim, eu me emociono muito durante a festa, durante o toque, durante as funções. Quando eu estou lidando com o sagrado, eu me emociono o tempo todo. Parece que é a primeira vez que eu estou ali. Mas é porque eu sou tão grata. Eu sou tão grata aos orixás pela minha vida, pela minha conquista. Sou tão grata pela proteção que eu sempre tive, sabe? Por eu, mesmo não tendo estudado, porque não pude, hoje eu posso proporcionar isso a outras crianças, porque eu tenho um centro social, eu tenho uma biblioteca, eu tenho tudo isso que eu posso trazer crianças para poder não passar pelo que eu passei. Eu acolho famílias aqui, eu dou cesta básica, enfim. Eu continuei, cresci, vivi, envelheci, que estou com 65 anos agora, e continuo com essa mesma emoção, com esse mesmo amor. E ao longo do tempo, fazendo minhas obrigações, eu me descubro Ialorixá, assim, por um acaso, mas um acaso mesmo, uma imposição de Oxum na minha vida. Eu teimando com Oxum que eu não ia fazer aquilo que ela queria que eu fizesse, que eu raspasse uma Iaô, não quero, não. Foi muito não. E Oxum serena
dizendo que sairia quando eu fizesse. Na casa de uma amiga, eu tive que raspar o chumbo. Só que depois eu não tive onde botar o santo lá, né? Vamos alugar uma casa, alugamos uma casinha muito modesta, um barraquinho, na verdade, para botar os santos, e daqui a pouco eu me vi inaugurando uma casa em 1988. E, Flávia, eu não tinha condição nenhuma financeira, tá entendendo? Que ali em 1978, com 28 anos, a situação ainda era muito difícil, por eu não ter estudado, não ter profissão. Então eu trabalhava de faxina, trabalhava em feira, descarregava caminhão de feira. Então, que condição eu teria de ser mãe de santo assim, desse jeito? Tendo que botar comida em casa, morava no morro. Mas eu obedeci santo, porque eu sou muito obediente, sabe? E segui fazendo o que o santo queria. E fiz e abri uma casa tão modesta, tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que as pessoas debochavam, sabe? Fazia pouco caso, duvidava que a gente completa um ano isso aí. Mas eles só esqueceram de um único detalhe. O meu amor e a minha fé no orixá sempre foi muito grande. Então eu não ia só completar um ano, não ia completar 10, 20. Já vou daqui a pouquinho completar 40 de casa aberta. Porque eu tinha amor, eu tinha pelo orixá coisa que talvez as pessoas que debochavam da gente não tinham, que era fé. Então não é porque eu não tinha condição que o orixá mandou eu fazer que eu não ia fazer. Isso não seria fé. Seria uma falta de respeito, seria não acreditar no sagrado. Eu acreditei, ele queria, então a gente vai fazer isso. Só tem condição de fazer desse jeito. Foi daquele jeito que ele aceitou. Ele não queria dinheiro, ele queria minha entrega. E a minha entrega, ele teve 100%. 100%. E através dessa entrega vieram melhorias. Ano após ano, e aí vieram filhos chegando, casa pequena, vamos para outro lugar, procura outro lugar. Ganhei de presente da minha irmã um terreno monstruoso, que é aqui na esquina da minha casa, de barracão, e traz o barracão, e vamos fazer um bingo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque a gente tinha dinheiro para fazer uma obra grande. Construímos um barracão grande. E cada dia, cada ano, ele fica maior, melhor. E hoje eu quero, sim, um barracão bonito. Não porque tem que ser bonito, é porque ele tem que ser arejado, ele tem que ser um lugar digno de reis. A casa de Candomblé, ela pode até ser pequena, modesta, pobre, mas tem que ser sempre digna de reis. Então, já que hoje eu posso fazer um quarto para cada santo, eu vou fazer um quarto para cada santo. Um quarto bonito, um quarto arejado, um quarto com muita luz. Então, vamos fazer um quarto com muita luz. Então, isso é o meu amor, sabe? A minha fé, a minha crença. Tudo que eu conquistei na vida, que eu conquisto, o orixá que me deu. Ah, mas como ele chegou e deu dinheiro na mão da senhora? Não, o orixá nem conhece. Não deu. Mas ele me deu caminho, ele me deu força, ele me deu clientes para jogar búzio, para construir a casa dele. Hoje eu não estudei, como eu disse, eu repito sempre isso, mas eu sou palestrante. Eu faço palestra para falar sobre o quê? Religião, fé e amor ao sagrado. Então, eles conseguiram trilhar para mim um caminho, sabe? Trilhar para mim um caminho. E eu nunca recuei, nunca disse não quero, não vou. Só dizia, não tem condição, gente. Eu não tenho condição. Na primeira palestra eu disse, gente, não posso. Eu não tenho estudos. Como que isso vai acontecer? Meus filhos de santo, minha mãe, a senhora vai. Para falar de santo, não tem melhor. A senhora vai. Fui a primeira, a segunda ainda com medo. Palestra em faculdade, palestra em OAB, palestra em... Gente, não. Hoje eu já tenho menos vergonha já foram vários, né? Mas eu entendo que esse caminho é que o sagrado trilhou para mim, sabe? Então, para mim, não existe nada mais real do que o irreal. Não existe. A senhora me deixa tão emocionada. Não existe mais real do que o invisível. Não existe nada mais real do que o invisível. E eu falo com eles, mesmo sabendo que ninguém está vendo, nem eu. Mas eu sei que eles estão perto da gente todo tempo. Em todo momento,
O sagrado está com a gente. Acho. A gente precisa querer e crer. Eu quero e creio. É que eu acho que a coisa uma coisa que a senhora disse, que muitas pessoas têm o chamado, às vezes, né, a nossa religião pode estar sofrendo, porque talvez muitas pessoas tenham esse chamado para começar nessa simplicidade, começar nesse sacrifício, tem esse receio de achar que, ai, mas como que eu vou fazer isso pro meu santo? Meu santo não merece isso. E as pessoas esquecem do processo, né? Claro que a senhora também tinha todo um quadro que lhe dizia que a senhora nunca, como que a senhora vai criar uma sociedade, uma comunidade, como que, da onde, ainda mais o Brasil sendo, tendo uma cultura, né, totalmente errônea em relação a pessoas, a seres humanos, nós ainda trabalhamos nisso, somos um país em evolução ainda, porque somos muito babies, né, somos muito novos como país, né, e o que eu acho mais engraçado é que eu vejo quanto as pessoas têm sede aqui fora, principalmente da Inglaterra, né? A minha profissão, por muitos anos, até hoje, em uma das empresas, a gente serve a pessoas monarcas, a políticos mesmo, de monarquia, e eu vejo o quanto, às vezes eu sento assim para falar o pouco que eu sei, que eu também preciso desse tempo no Brasil, ficar quietinha, recolhidinha para poder aprender mais, mas o pouco que eu falo desse amor que eu tenho pelo santo, eles ficam enlouquecidos. Eles, meu Deus, onde está esse santo? Eu também quero. Então, assim, é muito importante a gente começar com o que a gente tem hoje. Porque eu acho que cada vez mais todo mundo precisa voltar para a África. Que eu acho que nós começamos lá, nós não começamos na Europa, Estados Unidos. Imagina, não. Né? Nós viemos de lá, né? Não importa a cor da pele, nós viemos de lá, não tem para onde correr. Né? Isso aí. E em tempos de tanto julgamento e preconceito, qual a melhor e maior assim lição que o candomblé ensina para quem tem fé, na visão da senhora, com tantos anos já de caminhada? O que é que o candomblé ensina? Olha, no meu caso, preconceito, intolerância, é todo instante, é toda hora, sabe? O que o candomblé me ensina é ter resignação para passar. O candomblé me ensina. Porque nós somos seres humanos. A gente não nasceu para tolerar qualquer coisa. A gente não nasceu para ser pisoteado. A gente não nasceu para ser massacrado. A gente não nasceu para ser ofendido ou discriminado. Então, chega um momento que a gente acaba que vai explodir. Mas o candomblé ensina a gente a ser resignado. E a gente respira e vai. Isso o candomblé ensina. A gente respira e vai. Quando a gente não consegue só respirar e a gente dá uma parada, fala umas meia dúzia de palavras. Com educação, para provar para essa gente que o povo de candomblé não é o povo tão educado quanto eles pensam, que a gente não é animal, que a gente não veio da selva. A gente é de África, selva não. Então a gente tem que mostrar isso para eles. E a gente vai, o candomblé ensina isso, sabe? A resignação, de não brigar. Sabe por quê, Flávia? Porque do jeito que eles estão, com a intolerância, isso já poderia ter virado uma guerra santa há muito tempo. Já poderia ter virado uma guerra santa. O pau já teria quebrado há muito tempo em vários lugares, sabe? Mexeu, levou. Já poderia ter feito a lei da rua, né? Acaba entrando com a lei da rua, né? Mas o candomblé não ensina isso pra gente. O candomblé não ensina. O candomblé ensina que a gente tem orixá para defender a gente. A gente tem Xangô que não suporta injustiça, que não aceita injustiça em hipótese alguma. O candomblé ensina isso pra gente. Então a gente vai. A gente tem o Baluayê, que lá quietinho, dançando o padijé dele, quietinho, resolve tudo na vida da gente. Resolve tudo. Então, o candomblé ensina isso, tá? A resignação da gente. E isso é muito importante, né? Eu acho que quando a gente controla a gente, quando a gente consegue realmente entender como
vamos dizer assim, no modo popular, já pedindo agô, como a banda toca. Quando a gente começa a ter essa intimidade, que isso é só buscando o sagrado. As pessoas às vezes acham assim, nossa, como é que eu vou buscar o sagrado se eu tô longe, se eu tô aqui fora? Eu falo assim, gente, firmou uma vela. Firmou uma vela. Um copinho com água, na sua simplicidade, no seu, né, de alcamejo, de coração ali curvado, que é o que eu falo para todo mundo. Não é você estar de coração aberto, não. Não adianta. Coração aberto, você só chega na entrada, você não chega no salão. Você tem que chegar de coração curvado. Você tem que chegar mesmo ali dizendo assim, eu preciso. Eu tô necessitado. E hoje as pessoas às vezes chegam, né? Imagina a senhora, né? Com as consultas, né? Com as coisas. E às vezes as pessoas chegam pra gente que eu digo assim, às vezes desabafando no dia a dia da própria vida, da coisa, e a gente consegue ver assim, caramba, como o mundo está precisando se curvar a essas forças que nós cultuamos, ao sagrado, de verdade. Como às vezes eu ando, vou até dividir agora com vocês também que estão nos ouvindo, porque dividir alguma coisa com a mãe Márcia é o ouro desse mundo, é maravilhoso, porque é uma troca muito gostosa. Mas eu vou dividir algo com vocês que estão nos ouvindo também. Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas como crianças mimadas, aí eu não consigo mais ter raiva. Eu falo assim, gente, tá tudo errado, tá todo sujinho. Eu falo que quando tá sujinho é porque tá cheio de probleminha, tá cheio de perebinha, tá cheio de coisas assim, tá com queimadura, tá com isso, tá com aquilo. Claro, isso falando, dando uma analogia para o que a gente vê em relação à pessoa, como tá a vida dela. E ainda quer dizer que tá certo, que tá errado, que isso, que aquilo, bater de frente, dizer que aqui em Portugal, mãe Márcia, eu passo por ameaças. Nós vamos fazer o Simpatia Night, que é cultural, a gente fala da afrodiáspora através dos nossos eventos. Vamos celebrar Ogum, o dia de Ogum é dia 23, nós faremos no sábado a feijoada do Ogum. E eu recebo ameaça toda vez que eu faço um evento direcionado a isso. Já baixaram nossas contas, toda hora. Eu sei onde você mora, que não sei o que, não sei o que lá. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, se soubesse onde eu morava, já na porta. Já entendeu o que tem aqui dentro de casa. E receberia, porque receberia o amor que há. Né? Eu acho que ninguém é tão estúpido na questão de entendimento mesmo, que eu falo a estupidez, de negar amor, né? Eu acho que aí já é um nível muito alto de estupidez, porque é isso que eu tô tentando trazer. E Portugal, eu pensei que Portugal fosse igual à Itália. A senhora mencionou que a senhora já esteve uma vez na Itália, né? Eu pensei que aqueles fossem ser muitos religiosos, né? Devotos, pelo menos ao catolicismo. E o que eu encontro aqui é um perfeito descaso com Deus, com as coisas, a forma que se fala com o próprio outro do mesmo país, né? Os que são aqui nativos. E às vezes eu fico olhando assim, eu falo assim, meu Deus do céu, como tá faltando a luz. Tá faltando a luz, sabe? São pessoas que vivem como se estivessem de óculos escuros o tempo inteiro, porque não conseguem enxergar a paciência do outro com elas. Porque a senhora pode me corrigir nisso, por favor, e corrija. Mas se nós falarmos para 10 pessoas, as 10 pessoas não vão nos compreender de forma igual. Não. A senhora concorda comigo? Não. Concordo plenamente. Cada uma vai entender de acordo com o entendimento que ela tem. E quando a senhora fala que o receio da senhora era pelo fato da senhora não ter tido a oportunidade do estudo, se entende, uma das coisas que se entende é que, tipo assim, é o respeito da senhora com o próximo de talvez não conseguir trazer tudo aquilo que a senhora gostaria dentro da linguagem da senhora. Porque o Brasil colocou isso. Se você não estuda, você não sabe de nada. Você não tem direito a estar na sociedade, você não tem fala, você não pode.
E quando nós vemos isso, nós vamos vendo o quanto isso está errado. Se nós formos ver as grandes empresas que dominam o mundo, os criadores não estudaram, minha mãe. Tudo vem do espírito. As pessoas são incrédulas nessas horas. E nós mesmos nos colocamos como incrédulos da capacidade, até mesmo das nossas outras vidas, né? De tudo que nós já fomos. Às vezes nessa não precisa ser, mas talvez na outra nós já tivemos lá estudando, né? Então, assim, é surreal. Mas eu gostaria de saber da senhora qual a importância da oralidade e do segredo no fortalecimento da fé dentro do candomblé. Então, só Flávia, porque nós não temos um livro para ensinar, nós não temos uma Bíblia, né? Como tem no catolicismo, como tem no evangelho, não temos uma Bíblia. Então, tudo nosso no candomblé é só mesmo através da oralidade. Então, só é importante, porque a gente ensina e as pessoas vão guardando e vão passando de geração em geração o ensinamento que foi dado lá atrás e veio passando, chegou aqui em mim, eu vou passando para os meus. Então, é importante. É por isso que na minha casa eu faço questão de conversar muito. Eu falo muito, eu falo dos meus filhos de santo, eu tenho um defeito aqui, eu sou ariana, a Ariana fala pra caramba. Então, como mãe de santo, eu gosto de falar, porque eu quero que eles aprendam, eu quero que eles saibam, né? Eu sou uma pessoa muito séria, eu sou fechada, séria não, eu sou muito brincalhona, mas eu sou muito fechada. Sempre tive uma fisionomia muito fechada. Talvez tenha sido a vida que me fez, assim, ser tão, né, redia. Minhas irmãs já são mais soltona pra caramba. Minha mãe era assim, meus sobrinhos são assim, todos. Eu não, sou muito. Então, juntou o fato de ser uma Yalorixá, me segurou, mas ainda me tornou uma pessoa. Mas eu quero falar. E tem os filhos que ficam com receio de chegar para minha mãe de santa é tão séria. E eu já vou brincando pra dar aquele ar assim de chega, pode chegar que eu tô aqui. Uhum. E quando eu começo a falar, eu vejo aquele montão de filhos sentados aqui à minha volta. E eu vou passando, vou ensinando, o acaçar é assim, a canjica não pode ser assim, grão muito solto, tem que cozinhar, isso, eu vou passando. A importância da oralidade é essa, porque se não houver, não tem aprendizado. Se não tiver um aprendizado, não tem segmento. O candomblé acaba aqui. É muito forte isso, né? Eu tenho na minha casa um grupo de crianças que eles eu fiz desse grupo, um grupo de dança, que é o Aurê. Eles tocam, os pequenininhos, os meninos tocam, a menina dança, se apresentam aqui em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, e eu dou essa aula de ensinar o candomblé para essas crianças, para saber o que elas estão fazendo dentro do candomblé, por que entraram, quem é o orixá, quem é você, de que santo, e por que você fez o você sabe? Não, pessoal, você fez porque você estava assim, assado, sabe? Tua mãe trouxe você para casa, para você fazer Ogum é o orixá, isso. Quando você precisar, chama Ogum, respeita por isso. E eles vão crescendo com amor. Minhas crianças têm um amor pelo orixá deles, têm um amor pelo orixá deles. Você sabe quem são. Sabe quem são. E quando crescerem, forem adultos, se for Yalorixá, o babá do orixá, vão passar para os filhos dele sobre o orixá deles, para ele poder também amar o orixá deles. E assim eu vou seguindo. Os adultos também, Zé, hoje, olha, vai ter roda de conversa no dia tal. E vem todo mundo, pergunta o que vocês tiverem a fim de perguntar para a gente poder ter essa aula. E eu vou passando. Então, é isso. Se não houver oralidade, o candomblé acabou. É verdade. É verdade. E falando de tudo isso, o que a senhora diria para quem está fora do Brasil e sente esse chamado espiritual, mas não sabe por onde começar? Qual seria a instrução inicial que a senhora daria? Olha, a instrução inicial que eu daria para quem está fora do Brasil, sente o chamado. Primeira coisa, se sentiu, vai. Se sentiu o chamado, vai. Porque o sagrado não chama ninguém à toa, não chama ninguém por chamar, sabe? E o sagrado também não precisa de nós, mas nós precisamos do sagrado. A gente vive por conta deles. Essa energia fortalece a gente, essa energia ampara. Nos piores momentos de dor da gente, o sagrado vai acolher e vai dar aquele carinho que a gente precisa, tá? Então, quando está chamando, vai. Se chamou, vai, encontro, que lá
vai saber o que ele quer de fato. Quer recolhimento, tantos dias. Mas eu vou ficar tantos dias recolhido. O que são tantos dias em relação a uma vida? Né? Mas eu vou ficar sem meu cabelo. O que são cabelos a vida inteira? Você tem para ele crescer de volta. O importante é que você vai sair lá de dentro fortalecido espiritualmente. Axé. Quem tem o Ori fortalecido, Flávia, tem tudo. Axé. Quem tem o Ori fortalecido tem tudo. Sabe por quê? O Ori é que manda no Ará, que é o corpo da gente. É o Ori que dá o comando para o nosso corpo. O Ori comanda nossos braços, nossas pernas, nossa direção. Se o Ori não tiver fortalecido, se o Ori não souber para onde vai, fatalmente as suas pernas não saberão para onde te levar. Não vai saber. A pessoa vai ficar perdida no mundo, que o Ori está muito enfraquecido. E enfraquecimento a gente pega todos os dias. Se juntar com enfraquecimento espiritual, a vida não anda, a vida não caminha, as coisas não acontecem, porque as ideias não batem, as ideias não fortalecem, as ideias não, enriquecem dentro do Ori. Então, se está chamando, vai, fortalece o Ori, depois volta para a vida outra pessoa. Axé. É isso, né? Acho que tem que ser, né? Se foi chamado, tem que ir, né? Se a senhora pudesse deixar uma mensagem para todos os filhos e filhas que se sentem perdidos fora do Brasil, qual seria essa mensagem, mãe Márcia? A mensagem que eu deixaria é a seguinte: o tratamento, o fortalecimento do Ori é individual. Ninguém cuida da cabeça para fortalecer ninguém. Ninguém procura um tratamento espiritual por conta de ninguém, nem por causa de ninguém. É individual, é pessoal. Não tem outra alternativa. Então, se cada um no mundo parasse um minuto sozinho, e olhasse para dentro de si, olhasse muito fundo para dentro de si, entendesse que o que eu não quero para o outro, eu não quero para mim e vice-versa. Eu estou enfraquecida, eu vou me fortalecer, porque eu estou vendo o outro tão fraco, é disso que eu preciso, eu sei. Que é isso. A gente tem que ter a cabeça. Porque as pessoas têm um péssimo hábito de achar que nasci, cresci, estou trabalhando, tá boa a vida. Não é isso. Não é isso, Flávia, não é isso. Não nasci, cresci, estou trabalhando, tá tudo bem. Não tá. Sabe? Porque tem gente que me procura, está trabalhando, está casado, tem seu carro, tem seu apartamento, tem seu trabalho, tem seu dinheiro, mas está faltando alguma coisa, está infeliz, está procurando alguma coisa e não sabe nem o que é que está faltando. Sabe nem o que é que está faltando, mas sente essa falta. Aí vai para uma roda de amigos, está lá com 10, 15 amigos numa festa, bebendo, parece que está sozinho. Aí volta e vê, tô com um amigo, ri, brinca, daqui a pouco tá sozinho de novo. Tá faltando alguma coisa. Então tá na hora dessa pessoa, tá na hora de todo mundo que tá ouvindo a gente, olhar para dentro de si, o que tá faltando aqui em mim? Se eu tenho tudo, é espiritual. É espiritual. Isso chama-se enfraquecimento espiritual. E foi isso que me levou ao candomblé, porque eu ia, e eu ficava assim, meu Deus do céu, mas por que eu ainda sinto essa tristeza? Por que eu ainda sinto essa lacuna tão aberta, sendo que na época eu era criança, na época eu não sentia, como se diz, eu não sentia o porquê. Eu falava assim, poxa, eu sei dos privilégios que eu tenho na minha vida, não apenas financeiro, mas os meus pais, eles são até hoje muito empenhados a nós filhos. Meus pais realmente renunciam muita coisa deles de vida adulta pelos filhos. Então é por isso que hoje também eu sou muito grudada com a minha mãe. Porque eu reconheço que ela deixou de trabalhar para poder cuidar da gente quando meu pai foi transferido para a Inglaterra. Então esse reconhecimento com a minha mãe como mulher, hoje que eu sou mulher, eu tenho muito forte com ela.
Porque imagina, ela tinha sucesso, tudo, ela largou para poder dar uma educação melhor para os filhos. Porque ela falava assim, meu Deus, todo dia eu vou levar meus filhos na escola, não é esse uniforme que eu quero para eles. Ela sempre sonhou da gente realmente usando blazer, como é o uniforme na Inglaterra. E ela comprava, meu pai trazia da aviação revistas internacionais, e ela pensava naquilo todo dia. Isso que meus filhos vão viver, isso que eu vou dar para meus filhos. Até que meu pai chega um dia do nada e fala assim, arruma tudo que nós vamos para Inglaterra. E o sonho era Estados Unidos. E hoje eu agradeço a minha mãe, muito mais a minha mãe do que o meu pai. Claro, meu pai pela competência profissional dele, é um grande homem. Mas a minha mãe, porque se a minha mãe tivesse falado pro meu pai, não, eu não vou embora com essas 3 crianças para Inglaterra. E a gente não tinha apoio familiar, porque todo mundo virou as costas, todo mundo falou assim, são malucos, como é que vocês vão para lá? Por mais que em casa, quando eles não queriam que a gente entendesse as coisas, eles falavam inglês, mas todo mundo falava, é diferente quando chega lá, não é esse inglês que a gente aprende aqui no Brasil e tal. Então, assim, eu vi os desafios que meus pais passaram como imigrantes naquela época. Hoje tá um pouco mais fácil. Nós que já chegamos há muitos anos, a gente já conseguiu melhorar alguma coisa. Eu não vou dizer para a senhora que é uma grande... Não foi grande coisa, mas já melhoramos alguma coisa. E a Inglaterra, ela tem mais facilidade em aceitar culturas, sabe? Ela tem mais, a galera tem muito, é o que eu sempre falo. A única coisa que o estudo traz, uma pessoa realmente que tem estudo, ela vai ser a mais simples e a mais humilde de um lugar. Então é por isso que eu digo, a senhora deve ter muito conhecimento. Eu tenho certeza disso, porque a senhora é assim, a senhora é o doce da vida. Falar com a senhora, a gente vê como que a senhora explica, como que a senhora ensina. Só essa entrevista, da forma que a senhora está falando, eu acho que já fica provado o quanto a senhora ama as pessoas, o quanto a senhora ama, né, esse posto que lhe foi dado com toda a dignidade e honra do cargo. Muito. Viu? Porque era isso que eu queria trazer para o podcast e eu consegui, porque eu sei que a senhora é assim. Então, eu quero realmente agradecer a senhora, e para a gente poder finalizar e deixar esse gostinho também de quero mais, que força a senhora invoca quando o mundo tenta calar uma mulher preta de axé e de luta? Eu invoco a força do Baloé de Xangô. Axé. São 2 orixás que estão sempre na minha vida. O Baloé por ser dono da minha cabeça, meu pai, e Xangô por ser um orixá que desde criança, na dificuldades que eu tive na vida, andando pela rua, não sabia ainda que era filha de um Baloé, então eu sempre invoquei Xangô, sabe? Sempre chamei para o Xangô para me ajudar. Hoje, de adulto, eu falo que Xangô é meu padrinho. Sempre chamei Xangô para me ajudar. Então, quando eu enfrento qualquer dificuldade, quando eu estou em apuros, quando eu tenho que resolver alguma coisa muito grave, muito séria, eu vou com eles. Eu vou com eles, sempre. Sempre, 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 sempre. Aliás, eu estou com eles, Flávio, todo dia, toda hora. Eu durmo, eu converso com o santo. Quando eu deito para dormir, eu converso. Quando eu acordo de manhã, eu vou lá fora, converso com o santo. Eu saio daqui pro meu barracão, que é na esquina, né? Daqui da rua que eu moro. Eu vou daqui até lá conversando com o santo. Eu chego lá dentro, já estou conversando com todo mundo mesmo, já estou lá, eu vou nos quartos, falo com um, falo com o outro, dou uma benção. Mas hoje, eu só agradeço. Hoje eu só agradeço. Eu agradeço todos os dias a vida que eu vivo, a vida que eu tenho, as minhas conquistas. Eu agradeço você, Yanodixá, sabe? Sim. Muita gente, eu vejo em rede social, pai de santo reclamando, outro reclama daqui. Porque você é pai de santo, você é mãe de santo, é um karma. Porque para mim não é. Cuidar de santo, para mim. Pessoas são falhas, né? A gente é traído, a gente as pessoas usam de falsidade, as pessoas... Tudo isso acontece. Mas eu não me importo. Por Deus e o Baloé. Eu não me importo. Com as traições que eu sofro, como é orixá, não me importo. Eu não posso me importar. Sabe? Porque Deus é o Criador, né? Deus não foi traído. Quem sou eu para desejar não ser? Não sou ninguém diante do Criador. Então eu não ligo mesmo, não me machuca. Não que eu seja insensível, não é.
falta de sensibilidade, não. É porque eu prezo muito pela minha felicidade, eu prezo muito pelo meu bem-estar psicológico, principalmente. Se eu me permitir sofrer por conta de um filho, por conta de alguém que me traiu, eu vou deixar de ser feliz com 5, 6, 10, 20 que não me traíram. Então eu prefiro do lado de cá. Sabe, eu sou muito direta, eu sou muito... presto muita atenção nisso. Sabe, eu tenho um equilíbrio muito forte, graças a meu pai, o Barulho. Eu tenho um equilíbrio muito centrado. Então eu não vou sofrer por uma traição, se foi só um que me traiu. Então a traição não é minha, é dele, eu não quero. Ele vai ter que ficar com essa traição para ele, eu não quero para mim. Não, eu fico aqui desse lado aqui, e tem pessoas que não me traem. Eu fiz aniversário quarta-feira, e eu gosto de festa, porque quando nova eu não tinha festa, né? Então eu quero festa todo ano, E eu esse ano falei, não vou fazer festa no meu aniversário. Mas eu falei, não vou fazer festa, mas eu fiquei revoltada. Eu decidi não fazer, mas eu mesmo fiquei revoltada. Como é que foi isso, minha mãe? O Yuri, mãe, tu não vai fazer festa no aniversário, não? Eu falei, não vou, e não fica me perguntando, porque eu não tô bem por causa disso. Você não vai fazer festa por quê? Aí, Yuri, não vou fazer festa porque eu quero arrumar o barracão, quero pintar aquilo tudo, eu quero fazer aquele quarto lá para guardar as roupas de Santos, o quarto novo, eu quero não sei o quê, e não vou fazer as duas coisas, eu vou pro barracão. Deixa meu aniversário, ano que vem eu faço aniversário de novo. Mas eu queria fazer, mas eu queria fazer festa. Mas eu preferi fazer. Mas não dá pra fazer duas coisas. Não é melhor fazer festa, não. Não, tô revoltada pra caramba, mas não vou fazer, não. Vou fazer a obra. A senhora vai pintar tudo. Não, a gente parou 3 meses, que eu parei 3 meses no barracão. Eu falei, eu vou tirar férias de 3 meses. Porque eu me canso assim demais. Lá em casa é muita função, muita gente, a função direta. Eu falei, eu vou tirar 3 meses de férias. Eu vou ficar janeiro, vou fazer a festa de Oxalá em janeiro, vou ficar fevereiro, março e abril. Volto em maio para festa de Ogum, certo? Vou aproveitar esses 3 meses, eu vou fazer uma obra. Eu sou a rainha da obra, barracão. Eu sou a rainha da obra. Pronto, assim, meu barracão é grande demais. Meu barracão eu quero ir, eu quero que a senhora me receba aí. Com prazer. Obrigada. É grande demais. E contratar o pintor, a equipe de pintor para pintar aquilo tudo, você imagina, né? Eu vou pintar o barracão, eu vou fazer a obra do barracão, deixa essa festa para lá. Aí vem um filho de semana, mas a senhora vai fazer a festa? Não, para de me perguntar isso. Veio outro, minha mãe, a senhora vai fazer a festa da senhora? Para de me perguntar, não vou fazer. Conheci na quarta-feira, tomei meu banho, tomei café da manhã, fizeram, a Fernanda, minha trabalho aqui, fez alguma coisa que eu comi, não lembro o que foi, comi alguma coisa, o café da manhã. Minha sobrinha chegou, minha filha de Santos chegou aqui, começamos a conversar. Eu fui na minha bar, peguei uma garrafa de champanhe que Djamila trouxe no barco para mim, abri o champanhe, falei, pelo menos um brinde eu vou fazer, vamos brindar. Abri o champanhe, tomamos o champanhe, peguei o amarula, tomamos um drinkzinho de amarula, chega uma filha de santo, comprou cerveja, chega de filho de santo, e me prendendo aqui em casa para eu não ir no barracão, que eu vou todos os dias no barracão, me prendendo. Chegou uma hora que eu falei, vou pro barracão, vou lá. Mas eles já estavam todos me esperando no espaço do projeto. Uma festa pronta. A festa estava pronta. A festa já estava pronta. Que lindo. Veio o grupo para tocar. Foi uma festa. A festa terminou, era 4 da manhã. Uau! 4 da manhã. Aí eu te pergunto, eu vou me aborrecer com uma pessoa que me traiu? Não vou. Não. Então, eu esqueço as dores e fico com as delícias de ser ela de chá. Sabe? Porque eu amo ser ela de chá. Amo ser ela de chá por esse contato com o sagrado. Sabe, por essa troca com o sagrado. Eu falar com o sagrado e ter a resposta do sagrado. Sabe? Eu agradecer o sagrado e entender que o sagrado entendeu o meu agradecimento. Eu me curvar diante do sagrado. Sabe, dizer muito obrigado, meu pai. Eu não posso deitar no chão por conta de coluna, idade, peso e tal. Eu chego no quarto do meu pai, e olha só, pai, vou falar uma coisinha pro senhor. Sabe que a sua filha tá velhinha. Eu vou deitar no chão, mas só me levanta. Me ajuda, me dá a mão. Então, assim que eu falo, chega alguém, minha mãe, só a senhora mesmo. Eu falei, eu me entendo aqui com meu pai, ele sabe o que eu tô falando.
Sabe, esse contato, meu contato com o Intimidade, sagrado né? A é senhora tem esse. intimidade, né? Com o orixá, né? É contato real. Então, eu sou muito feliz. Eu não seria outra coisa se não Yalorixá. E se eu tiver permissão de retornar, eu quero retornar e quero ser Yalorixá de novo. Porque só eu sei o prazer de ser Yalorixá. Só eu tenho esse prazer de estar consagrado. Só eu sei o que é ser abraçado pelo sagrado. Então, eu quero ser Yalorixá. Quantas vezes foi necessário? A senhora está falando bastante dessa intimidade, desse relacionamento que a senhora tem com o sagrado. E, e sutilmente a senhora acabou que falou de que os seus filhos também veem isso. Porque eles reconhecem a Yalorixá, a mãe de santo que eles têm. Porque eu acho que se a árvore ela tem frutos para dar, ela vai dar. Não importa onde ela foi plantada. Ela vai dar fruto. Não tem. Às vezes as pessoas chegam para mim quando eu tô dando consultoria. Ah, mas os Estados Unidos, ah, mas isso, ah, mas não sei o que, não sei o que. Eu falo assim, filho, se você é bom vendedor, se você é bom no que você faz, se é para você ser isso, você vai florir aonde você tiver que estar. E é lindo a gente ver isso porque tudo se conecta, né? A senhora se conecta com o santo e o santo faz toda essa conexão, né, em volta da senhora. E é por isso que realmente a senhora se sente ali no útero do sagrado, né? E isso é muito... são poucas pessoas. E eu penso, com tudo isso que a senhora nos falou agora, e quero deixar uma reflexão para as pessoas, e uma pergunta em volta da senhora, se a senhora me permitir, que é a seguinte pergunta: o quanto nós estamos nos entregando para quem nos deu a vida? De verdade. Quando a gente passa da questão da mãe e nós conseguimos entender que foi Deus que nos deu o poder, que é um poder estarmos vivos, né? A gente ter a certeza que vai dormir, vai acordar, isso é um poder, né? Isso já é uma fé manifestada, né? E o que eu mais vejo hoje é que as pessoas, às vezes, elas tomam isso banalmente, assim, tipo, amanhã eu vou fazer, amanhã, sem, sabe, sem ter esse cuidado que a mãe Márcia teve aqui hoje, em estar conversando com a gente. É uma Yalorixá que já tem anos de vivência, né? Que a senhora viveu tudo isso. A senhora não está chegando hoje aqui para dizer que a senhora leu ou que a senhora aprendeu numa escola. Não. É tão importante o respirar da senhora para a gente, porque até o respirar da senhora já é uma bênção já para a gente, porque a senhora passou, a senhora foi submissa, a senhora foi aquela pessoa que realmente disse assim: eu amo o sagrado. E a senhora a senhora não julgou em momento nenhum sua caminhada, a senhora só foi. E isso hoje em dia é muito difícil nós vermos isso, porque se você realmente faz isso, você que está nos ouvindo, na fala você já vê que a pessoa vive isso. Ela não precisa de muito para provar que aquilo ali é a vivência dela diária. Porque antes que você fale, a energia já foi criada. Volto a repetir isso. E eu só quero agradecer a senhora, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que a senhora acolheu muitos oris que talvez estão, né, tadinhos, né? São pessoas que eu também, a senhora também me acolheu, que eu também sou tadinha. Perto de mãe de santo eu tô sempre assim, ó. Me dá um agozinho, me dá um axézinho. Porque é muito gostoso a gente poder voltar um pouquinho para casa. Eu acho que quando a gente está na roça, quando a gente está no barracão, a gente consegue voltar para casa. E eu sinto muito por aqueles que estão dentro do barracão, né, minha mãe? Estão dentro da roça e infelizmente não estão podendo ser usados pelo sagrado porque estão escolhendo o lado negativo. Eu sinto muito porque não entenderam ainda o amor que há ali. Que eu acho que o amor, ele é doutrina,
o amor é obediência, o amor é entrega, é sacrifício. E conversando com a senhora, é isso que a senhora nos passa. É, que vale a pena o sacrifício, vale a pena. O sacrifício não é errado. Muito. Muito, muito, muito. Eu falei com o Espírito Santo, eu falei, o mal do mundo já está nas pessoas não entenderem o que está à nossa volta. Porque a gente nasceu, né? Cresceu, tudo que o seu mestre mandar, faremos todos, se não fizer, ganhará amor. Mas sem querer entender que atmosfera é essa, que energia é essa, como é que a gente chegou, quando que a gente vai, para onde a gente vai, o que é que mantém a gente aqui, como é que a gente respira, que força é essa que mantém a gente? O sagrado já está aí. Achei. O sagrado já está aí. E as pessoas não querem ver, ou não pararam ainda para ver isso. E já é sagrado. Tá? Você... Às vezes eu fico rindo. Ontem mesmo, antes de ontem, não sei. Eu estava rindo de mim mesmo no quarto, porque eu liguei o ar-condicionado. Não, eu dormi, não liguei o ar-condicionado porque estava frio. Né? Esfriou aqui, tá sem ar-condicionado. No meio da madrugada eu senti um calorzinho, liguei o ar, botei no 22. De manhã eu já estava com ele já aqui embaixo no 20. Eu acordei, falei, olha como é que é a temperatura, engraçada. Há bem pouco tempo eu estava dormindo com ar-condicionado no 16. Estava muito calor aqui. Uhum. Muito, muito. Em fevereiro a gente chegou aqui a 41 graus, foi assim. Caramba. E a sensação térmica de 47 foi. E eu dormia com ar-condicionado no 16. A temperatura mudou, eu dormi sem ele, acordei na madrugada, botei no 22. Isso tudo é sagrado. Isso tudo é sagrado. A mudança da temperatura. Um dia sol, outro dia chuva, um dia vento. Isso tudo é sagrado, mas ninguém quer entender, sabe? O tempo mudou. Tá chovendo, tá ventando, sabe? Tá... Só isso. Não, o tempo mudou. Respira, fala com ele. Pede a benção a ele. Bate cabeça para ele, pergunta se ele quer alguma coisa de você, porque a gente não sabe quem é ele, quem criou a gente, o que a gente está fazendo aqui, quem é que está mantendo a gente, quem nos deu o direito de respirar mais um dia. Ninguém agradece, sabe? Ninguém se conecta com o sagrado. Às vezes, quem está longe, quem está na Europa, quem está nos Estados Unidos, não tem como ter o seu barracão. É só se conectar. Só se conectar todos os dias, só buscar todos os dias, trazer essa força. Você vai estar no meio de dezenas de pessoas e essas pessoas não estão conectadas, mas você está, porque você trouxe para você energia. E é o que eu faço comigo todos os dias. Eu trago essa energia para mim. Sabe? Eu trago essa energia para mim. Eu trago com o meu amor, eu trago com a minha fé, eu trago com o meu respeito. Com o meu respeito eu trago porque eu acredito, sabe? E aquilo que a gente acredita se concretiza, se materializa. Eu acredito em Orixá, eu acredito em Obaguaí, eu acredito no tempo, eu acredito no vento. Na pandemia, quando eu fazia live, que era convidada para live, eu falei sobre isso. Nem tudo está perdido. Sai do portal, vê a árvore do vizinho que você não vê. Porque a correria do dia a dia, ó, todo mundo sai de manhã de casa, entra no carro, vai trabalhar, volta. Ninguém vê mais nada, ninguém vê mais nada. Ninguém vê mais. Aproveita a pandemia, vai no quintal, olha para o céu, que ninguém nunca mais viu o céu. Ninguém nunca mais viu o céu. Teu trabalho não dá tempo de ver, ninguém nunca mais viu as estrelas. Ninguém viu que nasceu uma árvore na casa do vizinho, bonita pra caramba. Aproveita esse momento e se conecta com o sagrado. Porque tudo isso é sagrado. Tudo isso é sagrado. Sabe? A rua é sagrada, a árvore é sagrada, o vento, a chuva é sagrada. Tudo é muito sagrado. Então, é o que falta nas pessoas. O respeito que você falou, de onde nós viemos. É isso que falta, esse respeito. Essa satisfação
sabe? Vamos dar satisfação. Eu vou dar satisfação todos os dias, eu vou pedir a benção todos os dias, eu vou falar todo dia, eu vou pedir perdão todos os dias. Eu peço perdão, eu peço amor, peço misericórdia. Eu não sei onde foi que eu errei naquele dia. Posso ter errado, posso ter ido lá fora numa hora errada. Bom, eu acordo às 6 da manhã, vejo o jornal, vou lá fora. Eu era para ter saído 6h10, saí 6h11, não sei. Sei lá, errei, né? Não é que eu tenha errado. Então, misericórdia pelo meu erro, proteja, amor, perdão por eu ter errado, eu sou ser humano. E com isso, com a minha humildade, eu vou trazendo a energia mais para perto de mim. Porque acredite nela. Que a luz da sua sala só vai iluminar a sua sala se você acender ela para todos os lados. Senão, você vai ficar na sala escura. Então, a gente precisa disso. A gente precisa dessa conexão, senão a gente não vive bem. Ai, que lindo. Eu agradeço a senhora. E se houvesse uma frase para a senhora definir, eu sei que é grandioso tudo que a senhora já viveu, tudo que Orixá permitiu a senhora viver para hoje nos ensinar. Eu agradeço a senhora por ter se submetido a isso, porque hoje a gente tem a oportunidade de ter esse momento sábio com a senhora. Então eu quero muito, muito, muito agradecer a senhora por ter aceitado tudo que o Orixá lhe proporcionou, tanto as coisas boas como as coisas ruins. E eu gostaria que a senhora deixasse, só pra gente terminar, que depois também eu não vou falar mais nada, vai ser só a senhora, pra poder a gente fechar mesmo assim com uma chave linda, maravilhosa de ouro esse podcast. E é isso, eu quero uma frase da senhora assim de efeito que a senhora tem com a senhora. Eu tenho comigo uma frase, eu tenho pontos. Mas... Fique à vontade. Se tiver mais de uma, estamos aqui para aprender. Ó, vou até sentar melhor aqui. Mas depois que a mãe Márcia falar isso, é ela que vai se despedir. Eu não vou falar mais nada. Não, a frase que eu gosto muito de falar, Flávia, é que eu gostaria de poder ensinar todo mundo a ter fé. Mas, infelizmente, a fé não se ensina. Eu gostaria de ensinar, sabe? Porque a minha fé é tão real, tão verdadeira, tão fé. Se eu pudesse, eu sentaria e tentaria convencer as pessoas a tenha fé, e tudo vai dar certo. Porque tudo vai dar certo, sempre dá certo. Eu tenho um filho de santo que ele fala, caraca, a mãe de santo, ela tem o prazer, o poder de convencer a gente que as coisas vão dar certo. E vão dar certo. Sabe, eu tenho o poder de convencer eles que vai dar certo, porque vai dar certo. Mas depende muito do que a gente bota pra fora, não vai dar certo. Eu digo isso muito. Meu filho fala que minha mãe é aquela pessoa que a gente vai com um problema pra ela vem com 1000 soluções. Cara, a gente leva um problema pra minha mãe vem com 1000 soluções já na nossa cara. Porque eu sou assim, eu acredito. Porque eu acredito. Quem passou o que eu passei na vida, acredita. Quem passou o que eu passei, acredita. E acredito principalmente porque eu passei por tudo ilesa. Sabe? Eu passei por tudo ilesa. Passei por tudo intocável. Passei por tudo sem me machucar, sem me ferir. Também sem ferir ninguém. Passei com dignidade, sabe? Passei bastante resignada. Passei aceitando. Não reclamei, não briguei, não julguei, não perguntei, não questionei. Não tinha por que questionar a vida. Não tinha por quê. A única coisa que eu tinha que fazer era mudar a vida. Sabe? Então, questionar não. Então, eu passei pela vida. E aqui, a vida me ensinou que sim, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo acontece quando a gente quer que aconteça. Até o que a gente não imagina, sabe?
Eu estou escrevendo o segundo livro, que a Djamila me pediu. Eu estou escrevendo o segundo livro. E o primeiro eu tive dificuldade para escolher o nome, porque eu não tinha noção mesmo, né? Nem sabia que eu ia escrever um livro, meus filhos que me convenceram. Eu acabei concordando, eu não imaginei que o livro fosse vender tanto, e o livro feito até hoje. Aí faz o segundo, faz o segundo, faz o segundo. Então, baseado em coisas da minha vida, eu descobri coisas da minha vida espiritual muito importantes. E aí eu rápido consegui o nome do segundo livro, mesmo antes dele ser escrito. E o meu livro já vai sair daqui a pouco, e o nome dele é nada mais nada menos do que acontece na minha vida. O resgate ancestral. É um resgate ancestral. É por isso que eu sou Yalorixá, é por isso que eu caí, mas não fiquei de chão. É por isso que a vida brigou comigo, mas eu ganhei a briga. Sabe? É por isso que a vida me jogou na parede, mas eu não fiquei lá. A vida me ofendeu, mas eu não aceitei a ofensa. Porque eu tinha que chegar aqui com esse resgate ancestral. Sabe? Eu tinha que chegar aqui. E a vida é assim. Tudo vai dar certo. Sempre. Eu tô sem palavras. Por isso que eu já sabia, já que eu não queria falar nada, que a gente já iria já finalizar, porque a senhora, olha, a pessoa que eu acho que eu tenho mais ciúme, assim, em relação à senhora seria seu próprio filho. Ele é um querido, mas a senhora é como a gente fala em inglês, another level, another level. É outra situação, é totalmente. E Obrigado. eu agradeço, estou muito emocionada com Eu que tudo que a agradeço. senhora falou e eu espero que você que nos ouviu até aqui, eu espero que você tenha recebido esse sopro de vida. Que você não importa. Que você consiga fazer isso. Tudo isso que a mãe Márcia falou, ela já te ensinou a ter fé. Sem nem perceber. Ela te ensinou a ter uma fé assim que a fé é tão silenciosa, é tão simples. E mãe Márcia, ela tem um pai tão poderoso que é o Baluaê. E o silêncio dele cura a gente. Mesmo quando não fala, Verdade. ele cura. É um abraço assim que foi o melhor abraço da minha vida. Foi o primeiro abraço que eu recebi numa casa de candomblé. E é uma energia assim que, uau, você não tem como resistir. Ou você se rende, ou você se rende. É Porque verdade. é um paizão. Eu acho que é por isso que a senhora sente tanto amor em ser Yalorixá. Porque o Obaluá é um paizão. Um abraço de Obaluá. É tão É, diferente. Xangô, às vezes eu falo assim, caramba, do meu jeito infantil na fé, né? Sem genuíno de falar. Eu falo assim, caramba, Xangô parece aquele primo bravo. Aí a gente tá pega sendo Ogum. agitado. Ogum é aquele irmão mais velho que cuida de você e briga com quem for, já sai metendo o facão, já sai metendo tudo e acabou a história. E aí a gente começa a interpretar a família que a gente recebe, É, né? A gente começa a entender que não é isso que, principalmente quando a gente vem de outra religião, a gente começa a ver assim, caraca, como agridem uma religião que não conhecem a fundo. tu não conhece. Tá? Podem alguma dessas pessoas que agridem terem entrado em casas erradas? Eu digo casas erradas aonde o ministro daquela casa, a autoridade espiritual daquela casa, talvez não sabia levar alguma coisa, mas assim, chegar a ponto de colocar a imagem da nossa religião, demonizar ela, denigrir ela, assim, sendo que é uma grande família. É, Sabe? Quando ninguém tá lá pra você, faz tudo isso que a mãe Márcia falou. Salva esse podcast, grava no teu aparelho celular, porque eu vou ouvir todo dia. Eu vou parar de ouvir na hora que eu falar que eu não gosto de me ouvir e vou ouvir só a senhora todo dia. Vai ser meu mantra.
Vai ser ouvir Mãe Márcia. Porque dá um fôlego na gente de paz e a gente consegue sentir muito grande que a força da senhora é autêntica e ela vem do nosso pai, o Baloaê. Tenho certeza Sim, sim, disso. sim. Com Certeza, certeza. viu? Obrigada por esse Tá momento tão bom. encantado. Obrigado. Obrigada Obrigada a você. mesmo. E tô doida pra estar aí no Brasil. Quando eu estiver no Brasil, Avisa, eu espero poder estar muito tá? com a senhora pessoalmente, viu? Obrigada pela Tá. confiança Bem de sim. sempre e pelo tempo. Tá Para bom? você. Beijo. Beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau.